Oi, nono ano! Tudo bem, galera? Espero que vocês estejam bem. Tá tudo bem por aqui também, sentindo falta de cada um de vocês, das nossas maluquices, das nossas risadas, né? E aí, hoje a gente vai entrar com matéria nova, tá? As orações subordinadas substantivas seria parte do simulado, que teoricamente a gente teria feito, né? A gente vai entrar em matéria nova como se a gente estivesse entrando para a prova bimestral, que uma hora, um dia, se eu não morrer, a gente vai fazer, tá? E eu quero que vocês prestem atenção em cada detalhe do que eu for falar, porque lá no Class eu vou deixar tudo por escrito. Então vocês vão gastar mais ou menos umas 3, 4 páginas só do caderno, só para escrever. Mentira. Ai. Mas vai precisar de algumas coisas, vocês sabem que eu uso bastante, então não tem como, e eu vou usar o livro também, tá? Quem não tem o livro, mais uma vez, vou pedir para os nossos secretários de força maior, Pedro Henrique e Guilherme, para tirar foto, colocar lá no grupo, a Titi agradece, tá? E pedir para vocês se inscreverem lá, quem não está inscrito no canal, que eu bati a meta do paredão do Prior, 1,5 bilhão. Mentira, gente, eu tenho 5 inscritos só. Ai, faz essa realidade mudar na minha vida, por favor. Divulguem. Mostre para os seus amigos, manda eles se inscreverem. Fala, minha professora maluca está no canal do YouTube. Ai, que tristeza. Eu tô bem Mafalda, tá, Yasmin? Tô bem blogueirinha, bem em sua homenagem a Mafaldita, porque você adora os desenhos, né? Os quadrinhos que eu colocava, as tirinhas. Tá em sua homenagem a nossa cabeçuda argentina, tá? Bem linda que eu tô. Yasmin, pega café pra mim lá, por favor. Tá, obrigada. E aí, a gente... Alô, Manu! Aqui você pode falar alô também, responde aí. Alô, Manu! Galera, agora sem brincadeira, vamos começar, tá? E não esquecem de, quando for ver o vídeo, de pegar o caderno. Vocês só vão me escutar. Anotar a parte escrita vai estar lá, digitado. Vocês vão anotar no caderno, tá? Tudo bonitinho, porque na hora eu vou dar o visto, né? A tia Cocota vai lá ver o caderninho de vocês, tá bem? Então a gente vai entrar agora, sério, em regências. Regência nominal e regência verbal. Hoje a gente só vai ver a regência verbal, tá? O que é uma regência? Regência, ela não é muito diferente de oração subordinada substantiva, não da oração em si, mas sim do nome, da nomenclatura, tá? Então, uma oração subordinada, ela precisava de alguém, né? E a regência já é diferente. Ela é a que manda, é a top, tá? Só que ela depende de outras coisas também. E a partir daí a gente entra na regência, no mundo dela, tá? A regência verbal, que a gente vai ver hoje, o nome já tá dizendo, depende do verbo, tá? E a regência nominal depende do nome, mas abstrai por enquanto, tá bom? E aí, a regência verbal, a gente tem 2 componentes, que é o termo regente, ou seja, aquele que manda, e a gente tem o termo regido, que é aquele que é dominado. Então, o termo regente já está no nome, é o verbo. Então, o verbo domina a parada toda. O verbo é a estrela da nossa regência verbal, tá? E o termo regido são os complementos. Um complemento, o que a gente lembra de complemento do verbo? Não de complemento nominal, de complemento do verbo. Se falando em relação à transitividade... Peraí, Guilherme, eu já sei que você acertou. Calma, deixa eu falar. A transitividade verbal é uma das matérias que a gente viu o 8º ano todo. E vimos em oração subordinada substantiva objetivas. Então, o termo regido nada mais é do que os objetos, direto e indireto. Os objetos diretos, a gente precisa do quê? De fazer uma pergunta ao verbo e não ter a preposição. Então, quando eu falo, Ana comprou um carro. Ana comprou... Fala, Yasmin. Eu sei que você quer falar. Thalita, acorda, minha filha. O quê? Isso. O quê? Então, essa pergunta que a gente faz pro verbo
sem a preposição, é um verbo transitivo direto. Não, Denis, não marola não, cara. É um pé enorme que tu tá na tua casa, né? Não, o objeto direto não tem preposição. Preposição é do objeto indireto, tá? E aí, Pedro, cala a boca, Pedro. Você não para de falar com o Guilherme. É toda hora a mesma coisa, filho. Gente. E aí, o objeto direto e o indireto são os termos regidos pelo verbo numa regência verbal. Se eu tenho necessito de ajuda, qual é a pergunta que a gente vai fazer? Necessito de quê? Esse de quê é uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, automaticamente eu tenho um objeto indireto. Então, esses caras é que são parte da minha regência verbal, tá? E aí, dentro de um contexto todo de transitividade verbal, vocês precisam lembrar tudo que a gente, né? Eu espero que vocês lembrem, até porque a gente usou já em oração, aqui para regência verbal. Então, eu fiz mais ou menos um resumo escrito para vocês acompanharem e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, se eu tiver assim, você já fez os deveres? Uma pergunta. Você já fez os deveres? Qual é o verbo? Não, Yasmin, já não é verbo. Você sempre confunde. Meu Deus! Você já fez os deveres. Isso, fez. Verbo fazer. Qual é a pergunta que eu faço? Tem preposição? Fez o quê? Não tenho preposição. Então, a minha regência verbal, qual é o regente? É o verbo fazer. É o cara que está dominando tudo. E o meu regido é o complemento, que é o objeto direto. Os deveres. Quem faz alguma coisa. Então, essa perguntinha a gente vai trazer de volta para a regência verbal. Aí, se eu tiver assim, o funcionário não se lembrou da reunião. O funcionário não se lembrou da reunião. Verbo. Lembrar, né? Lembrou de quê? Quem lembra de alguma coisa ou de alguém. Usei a preposição? Sim, usei a preposição. Então, se eu tenho a preposição inserida na minha pergunta, qual é o meu regente? Lembrou, é o verbo. E qual é o meu regido? Os deveres. Então, os deveres é meu objeto indireto. Esse é meu termo regido pelo verbo lembrar, tá? Então, nesse caso, o verbo lembrar precisou de uma preposição. E é isso que a gente vai começar a destrinchar. Vocês vão começar a perceber que alguns verbos, eles precisam sim sempre de preposição. E eu vou colocar escrito quais são esses verbos. Por exemplo, o verbo perdoar. Quem perdoa sempre perdoa a alguém, a uma pessoa, e eu preciso de uma preposição. Então, você já sabe que esse regente do verbo perdoar sempre vai ser o quê? Precisar de um objeto indireto, porque ele precisa da preposição. Então, tem alguns verbos que têm algumas pegadinhas. Por exemplo, o verbo assistir. Vou colocar duas situações aqui do verbo assistir. As meninas assistiram ao filme. Eu estou assistindo no sentido de quê? De ver, né? Eu estou vendo o filme. Então, quando eu tenho esse verbo no sentido de ver, as meninas estão assistindo ao filme. Quem assiste a alguma coisa. Então, eu tenho o verbo assistir e o termo regido é um objeto indireto, tá? Porque a pergunta que eu fiz para o verbo, ela precisou de uma preposição. Agora, quando eu falo assim, o médico assistiu o paciente. O médico não assiste o paciente vai o quê? Vai dançar? Vai pular? Não. Esse assistir no sentido da medicina é de prestar socorro, é de prestar ajuda. Então, esse verbo no sentido de prestar ajuda, ele não tem complemento com preposição. Ele é um objeto direto. Então, o médico assistiu o paciente. Então, nesse caso aí, no sentido de prestar socorro, de prestar ajuda, o meu complemento é direto e não indireto. Então, vai ter alguns verbos, tá? Que eu vou deixar já lá
no link não, no Class, que ele vai fazer a função de duas coisas, tá? Tanto de verbo transitivo direto como de indireto. Mas são alguns casos, não são todos, tá? Então, galera, vocês vão fazer a página do livro. Meu tempo tá acabando. Vocês vão fazer a página do livro 60, o número... o que não for do Gabriel é para fazer. Então, a página 60 e 61, tá? E eu vou deixar alguns exercícios lá no Class. Tá escutando, Denis, Boldinho? Bora, acorda, Pedro Henrique. Tá bom? Então, mais tarde a gente se encontra lá. Talvez no Discord seja melhor. Mas eu chamo vocês e falo. Tá? Tá bom? Então, copia o que eu tô mandando aí. E, se tiver alguma dúvida, é pra vocês anotarem e pra me falar. Ok? Tá bom? Alô, Manu! Tô chegando mais tarde aí, hein, na tua casa, pelo Discord ou pelo Duo. Tá? Um beijo pra vocês. Doidos. Demônio.